E aí, pessoal, boa noite. Olha, boa noite. Sei lá se é boa noite, né? Como dizem o pessoal aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Todos bem? Esperamos que sim. Vamos para mais aqui um estudo no Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje no capítulo 3, né, do livro 2. Então, capítulo 3, livro 2 do Livro dos Espíritos. A última aula, nós falamos da encarnação dos espíritos, né? E hoje nós vamos falar, por assim dizer, da desencarnação, né? O retorno da alma à vida espiritual após a morte. Vamos lá. Então, o que é a alma? Como fica a alma após a morte? Nós vimos que a alma é um espírito encarnado, um corpo físico, né, através do seu intermediário, que é o perispírito. O que é a morte? A morte é a cessação da vida do corpo físico, né, a vida física, e o retorno da alma ao mundo espiritual, que é o mundo primitivo. Né? Aí ele se torna novamente um espírito, podemos designar como um espírito desencarnado. A alma, ao retornar ao mundo espiritual, o que acontece com ela? Ela conserva a sua individualidade, né? Ela se reconhece através do que? Do seu perispírito, que normalmente conserva a aparência dessa última encarnação. Ela conserva a consciência do seu eu, né? Se reconhece como individualidade. E como a gente sabe disso? A gente sabe disso pelas provas que a gente recebeu de comunicações dos espíritos que se identificam, muitas vezes dando provas dessa identificação. As pessoas reconhecem que era aquele determinado espírito. Mas é o espírito do meu pai, o espírito da minha mãe, o espírito do meu irmão, por provas, né, que esses espíritos dão nas comunicações. E em algumas vezes até com aparições mesmo, né? O espírito se manifesta e se identificando com a aparência que ele tinha enquanto estava encarnado. Então a gente pode entender aí quando se fala em vida eterna, não é a vida do corpo físico, óbvio, né? Mas sim a vida eterna, a vida do espírito, porque a vida corpórea ela é apenas transitória. Então, o espírito vem, reencarna, cumpre lá suas provas, suas missões, suas expiações e retorna. Isso é temporário e retorna ao mundo realmente definitivo para ele, para o espírito, que é o mundo dos espíritos. E aí, o que acontece durante a separação da alma e do corpo? Né? A separação da alma e do corpo para o espírito, ela não é dolorosa. Frequentemente, o corpo sofre mais, né, durante a vida do que no momento da morte. A separação ela ocorre gradualmente, né, com os laços que retêm a alma ao corpo se desprendendo lentamente, e não de forma brusca. Muitas vezes acontece durante a agonia da morte que a alma pode já ter deixado o corpo e o corpo ainda continua funcionando apenas com vida orgânica, então o espírito nem acompanha esses últimos momentos de agonia. Quando se reconhece no mundo dos espíritos, a sensação que o espírito, né, a alma desprendida, vai ter depende muito da conduta que a alma teve durante a sua vida terrena. O justo sente alívio, enquanto o culpado sente vergonha. Os espíritos reencontram aqueles que conheceram na Terra, né? Que desencarnaram, que partiram antes dele, e se reúnem de acordo com as suas afeições. E normalmente nós somos, quando desencarnamos, recebidos por esses espíritos no momento do nosso desencarne.
E em caso de mortes violentas, né, morte violenta ou morte por acidentes, o que acontece? Né? O desprendimento completo da alma pode ser mais lento devido à tenacidade dos laços entre o corpo e o perispírito. O que significa isso? Se a pessoa sofre um acidente, né, no auge da sua vida, então aquele corpo, o nosso corpo, ele está cheio de energia vital. Aí este desenlace vai ser mais difícil porque o perispírito ainda está completamente ligado, os laços não foram afrouxados, que é o que acontece, por exemplo, nas doenças ou na própria velhice, onde o desgaste, nós falamos isso, nós falamos da vida, né, a vida orgânica, do o, da energia vital, né, do fluido vital que nos dá a vida. Quando nós estamos cheios dessa energia vital, né, em plena saúde, os laços que unem o perispírito ao corpo, eles estão mais fortes, mais densos, vamos dizer assim. O desenlace aí num acidente grave ou numa morte violenta, esses laços, né, estando mais fortes, o seu desprendimento ele é mais lento do que na morte natural, por exemplo, ou na morte por doença. E aí nós vamos entrar no terceiro tópico, que fala justamente sobre a perturbação espírita, ou perturbação espiritual, que descreve o estado da alma após a morte. Então, o que nós vamos encontrar aqui? No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer, sente-se como atordoada. Então, é um momento de confusão que a gente pode comparar quando a gente acorda de repente, né? Assim que a gente desperta, a gente às vezes fica meio confuso, né? A gente tenta se localizar, onde estou, o que está acontecendo, né? É isso que acontece normalmente quando o espírito desencarna, esse período de perturbação. A duração dessa perturbação após a morte, ela vai ser variável, né? Ela pode ser de algumas horas, de alguns dias, de alguns meses e mesmo às vezes de alguns anos. Tudo vai depender das particularidades desse desencarne e segundo o caráter de cada indivíduo. Então, o gênero de morte vai influenciar nessa perturbação, na duração dessa perturbação, né, e o caráter dos indivíduos. A gente falou lá atrás, né, o justo já desfruta de uma condição mais feliz. Se a pessoa estiver espiritualizada, ela se reconhece mais rápido, né, porque sabe que a vida continua após a morte, existe a vida espiritual. Neste ponto, a doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita vai fazer uma grande diferença. Se a gente tiver o conhecimento da doutrina espírita, como o catecismo traz para nós, né, nós vamos imediatamente entender, passando aquele período primeiro de perturbação, onde nós estamos e o que está acontecendo com a gente. Uma pessoa não espiritualizada vai ter mais dificuldade de entender isso, né? Se acreditava, por exemplo, que a morte é o nada, né? Ela vai ficar confusa. O que está acontecendo? Onde eu estou? O que está? Ela vai se ver viva, né? É o que, por exemplo, acontece aqui nas mortes violentas, ou por suicídio, ou acidentes, né? Ou ferimentos graves, né? O espírito ele é surpreendido e espanta-se e não acredita que esteja morto. Ele sustenta teimosamente, isso em muitas comunicações, que ele não está morto. Por quê? Essa ilusão se mantém até o completo desprendimento do espírito, do seu liame, né? Do seu perispírito, do corpo. Esse fenômeno, é como a gente explica este fenômeno, né? Surpreendido pela morte, o espírito fica aturdido com a mudança brusca, né? De repente, principalmente nas mortes violentas, de repente ele se vê no plano espiritual como? Ele se enxerga, ele se vê, ele se reconhece, né? Ele reconhece o seu corpo. Ele pensa, ele continua pensando, ele percebe à sua volta, as coisas à sua volta, ele percebe sons, ele vê as pessoas à sua volta. E como ele percebe esse corpo, né?
Ele se reconhece nesse corpo e não percebe a sua natureza etérea, né? Ele acha que o corpo é físico. Ele julga, né, esse corpo ainda sólido, compacto, como o corpo carnal, né? E quando se chama atenção para isso, quando ele percebe isso, né, ele vai perceber muitas vezes que ele não consegue apalpar o próprio corpo. E ele entende a eteridade, né, desse corpo, que não é mais aquele corpo de carne, né? E aí, a partir daí, ele começa a entender a sua nova situação. Isso pode variar muito. Se a pessoa tiver alguma noção da espiritualidade, fica mais fácil. Se ela for extremamente materialista, apegada às coisas da matéria, muitas vezes ela vai ignorar isso por muito tempo e vai viver nessa ilusão material. Por isso nós encontramos as comunicações espirituais, os espíritos vivendo praticamente uma vida material. Eles não se desprendem, eles acompanham as pessoas, vão para o trabalho, onde trabalhavam, suas atividades, porque ele não se julga morto, ele não entende, ele não compreende esta nova vida. E passa por essa perturbação, se estende nesta ilusão. Né? Essa perturbação que se segue à morte, nada tem de penosa para o homem de bem. Né? Ela é calma e em tudo semelhante acompanha como um despertar tranquilo quando a gente tem uma noite tranquila de sono. Para aquele cuja consciência não está pura, cheia de ansiedades, né? Ela é cheia de ansiedades e de angústias. A pessoa revê aquelas coisas que fez e aí se culpa por muitas coisas que poderia ter feito e não fez, ele se dá conta de que o tempo foi perdido, então isso se torna angustioso. Nunca são condições físicas. Tá? O perispírito, o desencarnado, ele não tem sensações físicas. Ele pode guardar muitas vezes lembranças da situação, né, da dor física, né, e refletir isso no seu pensamento. Como, por exemplo, quando a gente vê, se a gente já sofreu alguma queimadura, a gente, né, chegar perto, né, por exemplo, de uma panela, a gente sente como se estivesse ali sendo queimado. Ou se a gente vê essa queimadura em alguém, a gente tem aquela sensação estranha em nós mesmos, porque vem aquela lembrança da situação que nós passamos, nós lembramos da dor. Não estamos sentindo dor, nós lembramos da sensação. E muitas vezes os espíritos não distinguem isso, e eles nas comunicações falam que estão sentindo frio, que estão sentindo fome, que estão sentindo sede. É a lembrança da situação. Tá? Por isso sofrem. Mas todos os sofrimentos são morais, né? É a sua consciência que cobra, né? Cheia de ansiedade, seja dúvidas, angústias. É isso, essas são as sensações verdadeiras que o espírito desencarnado sente. Para complementar aqui, nós vamos falar dos casos de mortes coletivas. O que será que acontece, por exemplo, num acidente onde morrem várias pessoas ali naquele acidente, né, nas mortes coletivas? O que foi observado através da observação, da experiência, né, das comunicações com pessoas que passaram por este momento, né? Observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Olha que interessante. Muitos vão achar que não estão mortos, né? Vão procurar ajuda, vivem no acidente. Outros, né? Vão procurar aquilo que estão preocupados, que estão ligados em pensamento. Né? Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Então, a gente não está ali ligado àquele grupo. Cada um vai procurar o que está preocupado, as suas preocupações, a sua situação particular. Cada um se individualiza ali, né? E muitas vezes não se enxergam ali, não vão se auxiliar.
Né? A gente poderia até pensar nisso, né? Ah, vamos auxiliar. A não ser um espírito que esteja ali de forma de uma condição elevada, que passa pela perturbação com a gente rapidamente, seria rapidamente, percebe a sua nova situação, porque o acidente é inesperado, né? E aí teria condições de observar o ambiente e até auxiliar no socorro daqueles espíritos, no socorro dos espíritos, né? Não vai socorrer os o encarnado que estiver acidentado, mas auxiliar os espíritos desencarnados. Isso se a pessoa estiver, se o espírito estiver nessa condição. O que entende-se que na nossa condição espiritual, né, de inferioridade, isso é muito raro de acontecer. Concordam? Então a gente vai estar perturbado, a gente não vai entender, principalmente porque é um acidente. A gente vai estar ainda, o nosso perispírito ligado ao nosso corpo, aquela energia vital que está se extinguindo ali. Aquele corpo está cheio de vitalidade. Se a gente sofre um acidente, por exemplo, né, na juventude, né, na flor da nossa, com toda a nossa energia vital, o nosso corpo ele não perde essa energia vital de um pum, de pronto. Ela não se desgasta, ela está ali. Ela vai se desgastar através da decomposição. Por isso que muitos espíritos acompanham a sua decomposição, porque os laços estão se rompendo. A morte é imediata. Pum, a alma se desprende imediatamente, está no plano espiritual, mas ainda está ligada. Existe o liame, o perispírito, que estava ligado àquele corpo. Então não houve o desgaste, não houve a oportunidade desse desprendimento ir acontecendo naturalmente, né? Então todas essas mortes violentas ainda perduram esses laços. E isso vai ser menos longo, mais longo, é determinado pela condição espiritual de cada um. Então é isso, gente. Aqui é um resuminho, né? Falando aí qual é a condição da alma após o desencarne, né? É importante a gente entender que a gente conserva a nossa individualidade. É importante entender que todos passamos por essa perturbação espiritual. Pode ser mais longa, menos longa. É importante, vai fazer diferença. A gente vê nas comunicações que Kardec obteve em vários desencarnes diferentes, inclusive de suicidas, a condição espiritual, essa perturbação se constata claramente, essa perturbação. Menos longa ou mais longa, dependendo do entendimento que nós tivermos. Isso vai fazer uma grande diferença. Espiritismo, a doutrina espírita bem compreendida, a doutrina espírita kardecista, vai fazer com que a gente entenda essa situação mais rapidamente. Né? Então é importante a gente estar com a nossa consciência tranquila e o conhecimento e o entendimento da vida espiritual, porque é para lá que nós vamos retornar. Nós esquecemos, né? Porque a vida corpórea é temporária, nós temos o esquecimento, e nós vamos falar isso mais para frente, nós temos esse esquecimento, mas é importante quando a gente tem esse conhecimento do retorno, né? Da vida verdadeira, que é a vida espiritual, tá bom? Leiam lá o capítulo. Se tiverem mais dúvidas, na quinta-feira, a partir das 8h30 da noite, a gente esclarece, a gente conversa sobre esse tema que é bem interessante, tá bom? Então, nos vemos na próxima quinta. Fiquem com Deus. Aproveitem o estudo. Até mais.